Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Hoje, nós vamos aprender algumas coisas na carta de Gálatas, como um todo, sobre a influência da cruz de Jesus em nossa vida, tal como foi na vida do apóstolo Paulo, ela assim também deve ser em nossa vida, e também como um momento de entrada daquilo que nós faremos na quinta-feira, quando nós estudaremos as questões introdutórias dessa carta de Gálatas, nosso culto de quinta. Por isso hoje, vamos ler do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir o favor de Deus. Senhor, nós te suplicamos a tua iluminação, o teu favor, fala conosco, leva-nos, ó Deus, a uma maior compreensão da cruz de Jesus Cristo, da mensagem da cruz, aquilo que é tão central, tão vital em nossa fé. Foi por meio dela, Senhor, que nós fomos salvos, e por isso nós pedimos que hoje nós possamos sair daqui desejantes e ansiosos, com mais desejo de conhecermos sobre esse assunto e desfrutarmos das verdades do Senhor. Assim nós pedimos a tua bênção, a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. A cruz de Jesus, ela tem influenciado todas as coisas, não somente a nossa vida. Olhando para o passado, antes da criação, antes de Deus criar os céus, a terra, a água, antes de Deus fazer a separação do firmamento, da porção seca, dos mares, antes de Deus preencher cada uma dessas áreas com a vegetação, como Ele faz em alguns dos seus dias lá em Gênesis capítulo 1, antes mesmo do Senhor colocar os animais marinhos no seu devido habitat, os animais da terra, os animais dos céus, antes mesmo de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, e colocá-lo no jardim como seu representante, o seu mordomo, antes que Deus tivesse dito, haja luz, conforme dizia o nosso saudoso pastor Marcos Rogério, Deus disse, haja cruz. Porque a cruz, ela sempre foi o plano de Deus. A cruz não é um acidente. A cruz não é um plano B de Deus depois que Adão peca. A cruz sempre foi o desejo e a vontade de Deus. E nós vimos isso através do Evangelho de Marcos. Quando Jesus, por diversas vezes, Ele pré-anuncia a sua ida para a cruz de maneira voluntária, livre, soberana, dizendo que era necessário que aquelas coisas acontecessem. Então antes mesmo que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Porque diz a Bíblia, irmãos, em pelo menos 2 versículos, que mostram que a cruz não é um acidente, mas o plano eterno de Deus. Que antes de Deus arquitetar as coisas criadas, Ele já tinha arquitetado um plano perfeito, que tinha começo, meio e fim, que Ele tinha o seu clímax na morte do Cordeiro na cruz. Conforme nós vimos na última ceia, quando Jesus Cristo estava lá no cenáculo, Ele falou assim, há muito eu tenho desejado comer esta ceia com vocês. A última ceia, desde quando Jesus almejou comer aquela ceia? Desde antes da fundação do mundo. Muito antes dele escolher os seus discípulos, muito antes dele encarnar no ventre de Maria.
antes de que todas as coisas foram criadas. Então nós vemos que o plano de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, vai dizer no verso 18 a 20, que nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, antes mesmo que Deus tivesse criado, antes mesmo que nós tivéssemos chegados na história, na cruz de Cristo. Cristo já havia sido imolado na mente de Deus, na cruz do Calvário. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 8, que o livro, capítulo 13, verso 8, que o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então perceba o plano de Deus. A cruz, ela não é uma coisa que nós vemos lá no desenrolar da história redentiva. Não, olhando para as Escrituras, Deus deixa claro para nós que a cruz sempre foi o seu propósito. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, o centro do palco é ocupado pelo Cordeiro de Deus que foi morto na cruz. Mas há uma outra coisa que é interessante. Nós podemos, por exemplo, pensar na cruz e na providência divina na história. Nesse mesmo livro que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele vai dizer no verso 4, que vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Isso aqui é interessante, porque alguns historiadores estudiosos entendem que essa expressão, a plenitude dos tempos, é como se Paulo estivesse dizendo assim, quando o mundo estava maduro, estava pronto, quando Deus já havia orquestrado, preparado, planejado cada um dos seus detalhes para a chegada do seu Filho e também para a sua morte. E é interessante que quando nós vamos estudar o contexto daquela época da chegada de Jesus, todo o cenário econômico, geográfico, político, linguístico, intelectual, social, religioso, tudo cooperava para a chegada do Filho de Deus e para a expansão do Evangelho e para o crescimento da igreja. Nós vemos a providência de Deus sempre arquitetando todas as coisas. Deus preparou o mundo. Deus preparou e reuniu fatores. Deus esteve no controle de todas as coisas para chegar até a cruz, para realizar o seu plano. Tudo acontece para a cruz e por causa da cruz de Jesus. E é interessante que quando nós olhamos para a revelação bíblica, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nas profecias, como nós lemos aqui em Isaías 53, é quase como se Isaías tivesse sido transpassado no tempo, teletransportado no tempo, até o momento da crucificação, e ele tivesse visto a olho nu o que estava acontecendo com Jesus, porque é o capítulo no Antigo Testamento que retrata com maior perfeição aquilo que estava acontecendo naquele momento, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado. Quando nós olhamos para as demais profecias e para outros livros do Antigo Testamento, conforme o próprio Jesus vai afirmar depois da sua ressurreição em Lucas 24, ele diz, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Então tudo o que foi dito no Antigo Testamento, todas as coisas que foram realizadas, todas as instituições de Israel, o templo, os sacrifícios, as leis, tudo apontava para o momento em que Jesus haveria de vir e morrer na cruz. Então veja como o plano de Deus, ele é perfeitamente organizado, e Deus cumpre esse plano de maneira perfeita. Nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, pelo menos 11 vezes, Jesus fala da sua morte. 3 vezes a caminho de Jerusalém, no Evangelho de Marcos, após a transfiguração, após o pedido de Tiago e de João para se assentarem em um lugar de honra, no cenáculo, na última ceia, no jardim do Getsêmani, Jesus sempre alertou os seus discípulos sobre o momento da cruz. O evangelista João, ele faz um relato de 7 momentos durante o seu evangelho, quando Jesus fala sobre a sua hora. Que hora é essa? A hora da crucificação.
Jesus, na primeira vez, quando ele diz no Evangelho de João, a minha hora ainda não chegou, ele está em um casamento, em Caná da Galileia, ele está em uma festa, mas a sua mente já está na cruz. 3 anos antes do momento em que ele haveria de ser crucificado, Jesus já olhava para a cruz. Ele já ansiava por aquele momento em que ele haveria de morrer na cruz pelo seu povo. E eu poderia ficar aqui citando os escritos paulinos, nas cartas do Novo Testamento, elas estão repletas de menções da cruz. Na verdade, quando Paulo ele vai resumir o que é o Evangelho, ele diz que o Evangelho ele nada mais é do que a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Pregar o Evangelho é pregar Cristo crucificado. Paulo disse, quando ele estava na igreja de Coríntios, que eram homens que gostavam de sabedoria e conhecimento, ele falou assim, olha, eu não quis saber nada mais da sabedoria desse mundo, a não ser sobre Cristo crucificado. Foi isso que eu preguei entre vocês, para saber que aqueles que vieram a Cristo, não vieram por causa da minha oratória, eles vieram por causa do poder de Jesus Cristo na sua cruz. Então perceba que a Bíblia mostra para nós, do início ao fim, como a cruz, ela influenciou fortemente todas as coisas, influenciou, por exemplo, a vida de Paulo. Somente nessa carta, Paulo faz pelo menos 7 declarações da cruz de Jesus, que influenciaram diversas áreas da sua vida. E uma coisa interessante, é que essa carta de Gálatas é a primeira das cartas que Paulo escreve. Paulo escreveu 13, Gálatas é a primeira. E já na sua primeira carta, ele preenche o seu ensino com o ensino da cruz de Cristo. Uma igreja que estava sendo ameaçada, que estava abandonando a mensagem da cruz, que estava sendo seduzida e fascinada. Paulo vai dizer isso para eles: Gálatas, seus insensatos, seus tolos, quem foi que seduziu, que enfeitiçou vocês para que vocês abandonassem a mensagem da cruz e começassem a apoiar a sua confiança em legalismo, em circuncisão, em obediência à lei, e não naquilo que Cristo Jesus fez por vocês na cruz do Calvário? Quem foi que enfeitiçou vocês? Os falsos mestres estavam lá enfeitiçando esses irmãos, seduzindo, levando, induzindo eles ao erro. Então Paulo está fazendo nada mais do que levar o evangelho da cruz nessa carta, mostrando a sua poderosa influência, não apenas no seu ensino, mas também na sua vida como apóstolo, de maneira evidente e notável. E isso também deve ser um princípio para nós. Nós devemos assim pensar como Paulo e viver como ele. Vamos a essas afirmações da carta de Gálatas. A primeira delas está aqui presente, nesses versos em que nós lemos, quando Paulo vai falar sobre a cruz e a salvação, mostrando que a primeira de todas as coisas que a cruz mudou e influenciou a sua vida, foi a maneira como ele entendeu como os homens podem chegar-se a Deus de maneira confiada, de maneira segura e serem salvos. E é curioso e é interessante lembrar que Paulo vai falar mais à frente, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele dá uma breve palhinha do seu currículo, mas se você olhar para Coríntios, se você olhar para Filipenses, você vai ver que Paulo fala mais sobre o seu currículo antes de se tornar um apóstolo, antes de ser convertido, antes dele ter uma visão de Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando ele se converteu a Jesus Cristo, quando ele teve um vislumbre real da cruz. Paulo ele era um judeu, um fariseu, dedicado à lei, ele viveu para ser salvo, mediante as obras da lei. Agora, entretanto, ele mostra para nós a verdade da cruz na salvação de pecadores. Veja que o texto vai dizer algumas coisas interessantes. Ele diz para nós o que Jesus realizou na cruz, no verso 4. Tem alguns marcadores no texto que são interessantes. Ele fala assim, o qual se entregou a si mesmo. Por que ele se entregou a si mesmo voluntariamente? Foi pelos nossos pecados,
Qual o propósito da sua morte? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Por que também ele fez isso? Por causa da vontade de Deus nosso Pai. E de quem é a glória de todas as coisas? A glória é de Deus. Ele fala isso nesses versos que nós lemos. Acompanhem os versos na Bíblia, irmãos. Podem manter as Bíblias de vocês abertas em Gálatas. Paulo poderia ter dito aqui que para o homem ter os seus pecados perdoados, para eles estarem separados desse mundo mal, como ele afirma, para eles fazerem a vontade de Deus e glorificá-los, eles deveriam, por exemplo, circuncidar-se, guardar a lei, cumprir calendários festivos, guardar-se de certos tipos de comida e de bebida. Ele poderia ter dito uma série de regras, uma série de mandamentos, mas não, ele apresenta aqui para nós, em 5 momentos, a respeito da morte de Jesus Cristo, que mudaram radicalmente a sua maneira de olhar para a salvação. Ele anteriormente teria dito essas regras, mas agora ele está afirmando para nós a primeira e a maior de todas as bênçãos que a cruz de Cristo realizou para um pecador como Paulo, que perseguia a igreja, e também realizou por nós. Diz a Bíblia, em primeiro lugar, que Jesus se entregou a si mesmo. Mostra que sua morte era voluntária. Se ele não tivesse se entregado, se ele não tivesse desejado a cruz, nós não estaríamos aqui agora. Mas a Bíblia diz que Jesus afirmou: eu voluntariamente entrego a minha vida. Eu tenho poder para dar, e tenho poder para a ter de volta. O próprio Jesus disse para Pilatos, antes de ser julgado ali perante a multidão: se eu pedir ao meu Pai, Ele mandaria uma legião de anjos, e Ele me salvaria. Mas como o meu reino não é desse mundo, o meu reino é um reino muito maior, muito mais amplo do que esse, então eu vou cumprir a justiça de Deus, eu vou cumprir o meu propósito. Ele se submete ao julgamento dos homens, mesmo ele sendo o juiz de toda a terra. E é interessante que nós vemos essa voluntariedade, mas mais do que isso, diz aqui o texto para nós, que ele se entregou pelos nossos pecados. A morte de Jesus não foi apenas um martírio, a morte de Jesus não foi apenas um exemplo moral. Alguns teólogos liberais querem dizer que a morte de Jesus não tem efeitos cósmicos. Ele não morreu pelos nossos pecados, ele foi um mero profeta, um grande homem de Deus, que morreu e nos deu exemplo de como viver e morrer. Não. A Bíblia é enfática a dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Embora seja verdade que na cruz nós encontremos um exemplo moral, esse não é o propósito da sua morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. É uma morte substitutiva. Ele assumiu o nosso lugar. Mas mais do que isso, o propósito da morte de Jesus foi o de nos resgatar-nos. Veja aí o que ele diz: para nos desarraigar deste mundo mal. O que Deus quis através da morte de Jesus? Nos arrancar do mundo, nos livrar da escravidão, nos tirar daquele mundo perverso e fazer uma transformação em nós. Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para o meio dos seus filhos, os salvos. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para você. Por que é que você acha que você luta contra o pecado em você? Por que você acha que tem essa luta contra o pecado em você, mas você não cede muitas vezes essa luta? Porque afinal você acha que você está aqui agora nessa noite, e não em qualquer outro lugar fazendo a vontade da sua carne? Por que é que você acha, afinal, que você rejeita tantas propostas indecentes que vêm de fora para perverter você e levar você de volta para o mundo? Por que é que você acha que você não sente muitas vezes atração por coisas que as pessoas desse mundo sentem-se atraídas e fascinadas e são seduzidas por essas coisas? Por que afinal que você acha que você não cai em diversas ciladas que Satanás prepara para você diariamente? Por que é que você não se desespera da vida ou é seduzido antes de tudo a acreditar que a solução para esse mundo caído é qualquer outra coisa senão a cruz de Cristo?
Por que que você não vai embora definitivamente da presença de Deus, quando você está em crise, quando você está fraco, mas você permanece na presença de Deus? Porque foi Deus quem tirou você do mundo, você não veio de lá sozinho, e é Ele também que te preserva e te segura aqui, é Ele quem guarda você, é Ele quem te protege, é Ele quem te segura. Quando Paulo registra que por meio da morte de Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, com o propósito de nos tirar deste mundo perverso. Há muitos propósitos, mas Paulo menciona apenas esse. Paulo está mostrando a verdade de que a cruz influencia a tal ponto a nossa vida, que por causa do seu poder, Ele nos mantém firmes em sua graça. Para citar mais uma vez o pastor Marcos Rogério, que era um pregador da cruz, é por isso que é fácil lembrar das suas pregações, quando ele falava da cruz de Cristo, uma pregação famosa, e uma frase que ressoa até hoje para nós. Ele diz assim: a nossa vida não está nas mãos de um partido de direita ou de esquerda, não está nas mãos de Satanás, a nossa vida está gravitando em torno da cruz, e a cruz é o grampo que me prende a Deus, a cruz é esse grampo, disse o pastor. Então veja, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é essa verdade, que Deus, por meio da sua cruz, Ele nos guardou, Ele nos protegeu, Ele nos assegura, Ele nos tirou desse mundo. Mas diz que o resultado da sua cruz também são pelo menos dois. Ele começa o verso 3 dizendo: graça e paz a vós outros. O primeiro resultado é que nós recebemos a graça e a paz do Senhor. O segundo resultado é que Deus recebe a glória eterna pelos seus feitos exclusivos. Nós apenas somos, nesse caso, passivos. Nós recebemos as suas bênçãos espirituais. Porque diz o texto no final, que Deus não compartilha a glória da cruz com ninguém. Ele fez todas as coisas. A cruz é para a honra e para a glória de Deus. Veja o que ele diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém. Ele termina dizendo: essa é a verdade. Que assim seja, que assim nós concordemos, que por essa verdade nós possamos viver. Então, quando nós olhamos para isso, Paulo quer que nós entendamos que a cruz, ela realiza a maior de todas as influências e bênção em nós. Ela muda o nosso status de perdidos para salvos, para resgatados e perdoados. Ela é a maior realização de Deus, não há nada maior do que isso. Você vê, por exemplo, nas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, eles estão sempre prometendo o melhor de Deus que está por vir. Eles ficam sempre enganando as pessoas, dizendo: calma, a sua bênção vai chegar, o melhor de Deus está por vir, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, Deus vai fazer isso, aquilo. Mas Paulo vai dizer em Romanos 8:32, que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, graciosamente, Ele não nos dará com Ele todas as coisas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Deus o Pai já entregou aquilo que lhe era mais valioso. Deus o Pai já fez aquilo que era mais difícil. Ele já nos entregou o maior de todos os presentes. Numa perspectiva daquilo que nós recebemos através da cruz, o melhor de Deus já veio. Foi Jesus Cristo. Não tem nada melhor que Jesus, irmãos, que Deus possa nos dar nessa terra. Nem nessa vida, nem na próxima. Jesus é tudo. Jesus é tudo. É o nosso maior presente, é a nossa maior dádiva, é a nossa maior âncora, é a nossa maior segurança. Paulo quer que os Gálatas se lembrem disso e não sejam seduzidos pelas promessas vazias de falsos mestres que prometem coisas que eles não podem dar e que Deus também não prometeu. Porque Deus já entregou tudo, Ele entregou Jesus, Ele nos salvou em Cristo. A segunda coisa que Paulo vai enfatizar sobre a cruz está no capítulo 2, no verso 19. Abram as suas Bíblias comigo. Capítulo 2, verso 19.
até o verso 21, Paulo vai fazer mais uma menção à cruz e o seu efeito, a sua influência na vida dele, e assim também deve ser na nossa. Veja que no verso 19 ele fala: para a lei eu morri, para viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Ele faz mais uma menção do resultado da cruz em sua vida. Paulo está respondendo, nessa altura da carta, uma acusação dos falsos mestres. Se você olhar para os versos anteriores, de que se nós dissermos que Deus nos justifica somente pela fé, sem nenhuma obra, então nós vamos fazer Cristo ministro do pecado. E Jesus vai se tornar alguém que aceita que o homem que ele já justificou volte a pecar, porque afinal de contas ele já perdoou todos os pecados. A resposta de Paulo é: de modo nenhum, isso não é verdade. Você não está entendendo o plano de Deus como um todo. Quando Deus nos justifica na cruz, nós estamos unidos com Ele. E na nossa vida contínua espiritual, nós estamos unidos com Ele, a ponto de que Jesus está em nós. O Filho de Deus vive em nós. Ele está mostrando a presença de Jesus contínua na nossa vida, para mostrar que houve uma experiência tão marcante, não só na vida de Paulo, mas na nossa, de que quando nós contemplamos a cruz, nós somos constrangidos por esse amor, e pela presença de Jesus Cristo em nossa vida, e pela presença do Espírito Santo em nossa vida, que aqueles que são de fato salvos pela cruz de Jesus, eles não olham para o pecado como uma opção viável e como uma licença da graça de Deus para a gente poder voltar a pecar. Não. Paulo está ensinando que isso não é verdade. Os salvos, que entendem de verdade aquilo que aconteceu na cruz, eles não querem voltar a pecar, porque eles morreram para o pecado. Paulo faz uma figura de linguagem, uma linguagem metafórica. Eu estou crucificado com Cristo. O velho homem foi morto na cruz do Calvário. A minha velha natureza, ela foi crucificada. E é por meio da cruz que Paulo experimenta então uma profunda transformação, que ele vai dizer em outras partes das Escrituras, que aqueles que agora estão unidos com Jesus, por meio da sua cruz, eles vivem em novidade de vida. Em Romanos 6, eles são novas criaturas. Em 2 Coríntios 5,17, dizendo que as coisas antigas já se passaram e Deus fez nova todas as coisas. Vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 13, que Deus nos aproximou por meio do seu sangue, que foi vertido na cruz. Na cruz, irmãos, ela nos atraiu, ela nos puxou, ela nos convenceu da verdade de Deus. É por meio da cruz que nós entendemos a verdade do amor de Deus, e nós somos por ela constrangidos. Então na cruz nós temos uma nova identidade, e não apenas uma nova identidade, nós temos um novo Senhor. Porque se antes nós éramos governados pelo pecado, agora nós somos governados por Jesus Cristo. Se antes nós éramos governados por Satanás e por esse mundo perverso que ele nos desarraigou, agora nós somos governados pelo Senhor Jesus, que governa a nossa vida. O Filho de Deus que vive em mim, ele vai dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo não está querendo dizer que ele deixou de existir, que ele deixou de ter suas memórias, suas lembranças, sua identidade. O que ele está querendo mostrar para nós é que, ao olhar e vislumbrar a verdade da cruz, tudo aquilo que tinha valor para ele antes, ele percebeu que era nada. Ele percebeu que era nada. Então não é apenas a história do mundo que é dividida entre o antes e depois de Jesus. Essa é a nossa história. Quem não pode contar uma história da sua própria vida e separar a sua vida entre antes e depois de Jesus, suspeite de si mesmo. Porque o encontro com Cristo
ele é tão marcante, ele é tão genuíno, ele é tão poderoso, ele é tão real. Ele não é apenas teórico, ele é uma experiência espiritual e verdadeira, que tudo muda, irmãos, tudo muda. Os valores mudam, as ambições mudam, os planos mudam, os desejos mais profundos do nosso coração mudam. E é isso que Paulo está querendo mostrar. Paulo tinha ambições antes de Jesus. Essas ambições foram lançadas fora, porque ele mesmo vai dizer que por causa de Cristo e do conhecimento que ele tinha de Jesus Cristo, ele considerava tudo como esterco por causa de Jesus. Porque Paulo, ele era um prodígio no judaísmo. Ele era um futuro rabino. Ele era um futuro teólogo. Ele tinha uma carreira brilhante. Mas quando ele conheceu Jesus, ele entendeu, não que essas coisas não poderiam ainda fazer parte da sua vida, porque ele continuou sendo um teólogo, e continuou sendo brilhante, e continuou sendo usado por Deus, mas não naquele sistema antigo. Uma nova maneira de enxergar o mundo. Paulo foi usado por Deus, porque agora ele abandona toda a sua carreira antiga. Ele abandona aquele judaísmo antigo, que era firmado na lei, nos sacrifícios, porque ele entende que tudo aquilo eram sombras das coisas que haveriam de vir e se cumprir em Jesus Cristo. Ele fala que o maior propósito da sua vida agora é conhecer Jesus e torná-lo conhecido para as pessoas. Paulo entende que nada nesse mundo pode substituir esse privilégio. Que nada pode ser maior do que o privilégio de conhecer a Cristo. Você sabe qual é o maior conhecimento? O maior conhecimento do mundo é conhecer Jesus. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Nós precisamos nos preocupar com isso com os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a estudar biologia, estudar matemática, estudar português. Nós temos que ensiná-los a serem bons alunos, a tirarem boas notas, a serem profissionais bem-sucedidos, a escolherem uma carreira profissional, seguir e glorificar a Deus através dessa carreira. Mas nós temos que fazer os nossos filhos entender uma coisa, que nada disso é mais importante do que conhecer Jesus Cristo e a sua palavra. Que a palavra de Deus está acima de todas as coisas, porque o seu filho pode ter todos os diplomas, ele pode ser um PhD na sua área, se ele não conhece Jesus Cristo, tudo isso vira palha, quando a vida acabar aqui. Mas quem conhece Jesus Cristo, quem o encontra, quem o vê na cruz, quem o recebe, vive para sempre. Essa é a verdade do Evangelho. Então Paulo quer que nós entendamos isso. E é interessante que a terceira menção de Paulo da cruz está no capítulo 3, do verso 1 ao 3, veja. Paulo mostra a sua indignação, e eu quero apenas ressaltar a expressão que ele diz assim: quem vos fascinou, a vós outros, diante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está dizendo assim, como é que vocês, depois de terem visto Jesus crucificado, vocês abandonaram Jesus para seguir as leis, os mandamentos, a circuncisão? Essa expressão exposto é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu preguei de tal forma quando eu estive com vocês em Atos 13 e 14, quando eu estive na região dessas igrejas, eu preguei o Evangelho a vocês, que vocês praticamente tiveram um desenho vívido e real da cruz de Cristo. Essa expressão exposto, no grego, o significado dessa palavra é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu desenhei um quadro, e nesse quadro eu fiz um desenho, e nesse desenho tinha uma cruz, e nessa cruz tinha um Cristo, e ele estava crucificado. Quando eu preguei para vocês, foi isso que vocês viram. Eu não ensinei para vocês mais nada, e agora vocês estão abandonando isso, vocês estão deixando isso. Então Paulo está dizendo para eles que uma das coisas que a cruz impactou na sua vida é também a pregação. Paulo não era apenas um intelectual, porque ele era um grande teólogo, mas ele quer mostrar para nós que a terceira dimensão pela qual a cruz influenciou a sua vida foi através da mensagem.
Paulo não quer mostrar para nós que a cruz é um elemento da nossa mensagem. Ele está dizendo para nós, a cruz é a mensagem. Quer pregar o Evangelho? Quer pregar o Evangelho? Fala da cruz de Cristo. Você não precisa saber todos os mistérios ocultos e revelados da teologia. Você só precisa anunciar Jesus Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Seja simples, seja breve, fale a mensagem da cruz. Paulo está dizendo, foi isso que eu fiz entre vocês, foi isso que eu fiz em todos os lugares, não apenas em Gálatas, eu fiz em Coríntios, eu fiz em Tessalônica, eu fiz em Bereia. Por onde Paulo passou, Paulo tinha uma mensagem, a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo morto e crucificado, e agrega-se a isso a ressurreição depois, que ele também vai falar diversas vezes. Então Paulo quer mostrar essa verdade. E aqui nós temos algumas aplicações sobre esse ponto. Primeiro, irmãos, a cruz, ela deve inflamar o nosso coração a pregar o Evangelho. Quando você pensa naquilo que Cristo fez por você na cruz, você não tem o desejo de pregar o Evangelho? Você não tem o desejo de se gastar pelo reino de Deus, de pregar para os perdidos, de anunciar para aqueles que estão indo a passos largos ao inferno, sobre essa mesma mensagem que um dia salvou você? Como que é os primeiros anos da nossa conversão? Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós recebemos aquilo que nós muitas vezes chamamos, de o primeiro amor, nós queremos pregar o Evangelho. Nós saímos pregando o Evangelho. Nós pregamos na família, pregamos no trabalho, aceitamos as perseguições, ficamos felizes com as injúrias e com a zombaria, porque nós temos o privilégio de sermos pregadores do Evangelho por onde nós passamos. Nós pregamos o Evangelho para os perdidos, nós queremos fazer missões, nós queremos trabalhar na igreja, nós queremos servir em todas as áreas se pudéssemos. Nós queremos viver intensamente para Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. A cruz, ela deve ser aquilo que nos inflama, que enche o nosso coração, que faz nós nos sentirmos como Jeremias. Os nossos ossos queimam, o nosso coração queima para pregar o Evangelho a outras pessoas. Aí eu pergunto, será que isso é só quando nós nos convertemos? Ou a vontade de Deus é que nós continuemos a ser pregadores da cruz de Cristo? Como que nós estamos vivendo a nossa vida? As pessoas sabem que nós somos cristãos? As pessoas sabem que nós somos o povo da cruz? Por que nós temos uma cruz aqui, no centro dessa plataforma? Para que todos vejam a cruz ali. Porque a cruz é o símbolo da nossa mensagem. Ela é o símbolo da nossa religião verdadeira e pura, que é Jesus Cristo. Será que as pessoas sabem o que a cruz significa? Será que elas nos encontram muitas vezes em diversas ocasiões e nós pregamos o Evangelho para as pessoas? Ou nós estamos tão indiferentes à cruz de Cristo que nós não falamos mais dela para ninguém? Você conhece pessoas perdidas. Você conhece homens e mulheres que não conhecem a cruz de Jesus. E talvez eles nunca ouviram nada da sua boca. A partir de hoje, pregue a cruz de Cristo. Pregue sobre ela. Abra a Bíblia. Leia para as pessoas esses textos que nós estamos falando. Fale para elas aquilo que Jesus Cristo realizou. Não subestime o poder de Deus em salvar e convencer pecadores. Abandona a incredulidade do seu coração, que muitas vezes impede você de pregar o Evangelho, porque você acha que as pessoas não vão se converter. Alguém um dia creu e pregou o Evangelho para você, e falou da cruz para você, e você se converteu pelo poder de Deus, e aqui está você hoje. Deus quer usar a sua vida, amém? Pregue o Evangelho. Paulo pregava incansavelmente, Paulo se dedicava a ser um pregador do Evangelho. Ele ordenou a Timóteo, seu filho na fé, prega a palavra, Timóteo. Quando você tiver oportunidade, prega a palavra. Quando você não tiver oportunidade, prega a palavra. Faz o trabalho de um evangelista, prega a palavra, prega o Evangelho.
É isso que Deus está nos dizendo também nessa noite. Preguem o Evangelho, comunidade cristã da graça. Preguem o Evangelho. Deus salvou você, não simplesmente para você desfrutar das bênçãos dEle aqui agora. Ele salvou você para você ser um dispenseiro, um arauto, um pregador do Evangelho. Deus não chamou somente pastores e presbíteros. Deus chamou todos os seus filhos para pregarem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Seja um pregador, seja um missionário, seja um evangelista. Pregue o Evangelho. Entenda isso. Pregue a cruz de Cristo para todas as pessoas que você tiver oportunidade. Deixe que elas pensem que você é arcaico. Deixe que elas pensem que você está louco. Deixe que elas pensem que você é chato. Mas pregue o Evangelho. Quando Paulo disse para Timóteo, prega a palavra quando tiver oportunidade, quando não tiver. Mas saiba de duas coisas, Timóteo. Eles vão procurar mestres que vão falar o que eles gostam de ouvir. Mas prega a palavra. Timóteo, eu quero que você saiba que eles vão se recusar a ouvir aquilo que você tem a dizer. Mas Timóteo, prega a palavra. Ele está dizendo isso para nós. Não se desmotive com fracasso aparente. Deus está mandando que a sua igreja seja fiel e pregue a palavra. Pregue a cruz de Cristo. Paulo está ensinando isso porque ele foi assim impactado a pregar a palavra de Deus de maneira incansável. Prega a palavra. A mensagem da cruz tem que fazer de você um mensageiro. Paulo vai dizer no capítulo 3, no verso 10 a 14, que a cruz, ela também, em quarto lugar, quando ele continua falando da doutrina da justificação, no verso 11, ele fala que ninguém é justificado diante de Deus, no capítulo 3, verso 11, que ninguém é justificado diante de Deus, mediante as obras da lei, porque o justo, ele é justificado pela fé, ele viverá pela fé. E então ele fala no verso 13 sobre a cruz, e ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro, e por causa disso nós recebemos duas grandes bênçãos, que foi a bênção que Deus prometeu a Abraão, que chegaria aos gentios, que todos nós nos tornaríamos o seu povo, e que Ele também enviaria o Espírito prometido. Nós recebemos essas duas grandes bênçãos. Então aqui nós temos uma dupla influência da cruz sobre nós de modo permanente. Maldição e bênção. A maldição que foi retirada e a bênção que foi recebida. Nós éramos para receber a maldição, a ira de Deus, mas Cristo assumiu o nosso lugar. E porque Cristo assumiu o nosso lugar, nós temos uma bênção permanente. E essa bênção é de que nós agora temos acesso de maneira livre, porque Cristo conquistou isso na cruz por nós, como mediador das bênçãos de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Essa é uma das coisas que a cruz influencia. Nós somos um povo que tem relacionamento livre e aberto com Deus. Nós não precisamos fazer sacrifícios. Nós não precisamos fazer cerimônias. Nós não precisamos fazer rituais. Nós só precisamos, pela fé, nos aproximarmos de Deus, conforme o autor de Hebreus disse, com fé, para recebermos dele graça e misericórdia. Nós temos acesso, a cruz conquistou isso para nós. Paulo vai dizer uma quinta coisa sobre a cruz, no capítulo 5, verso 11. Veja aí. No capítulo 5, verso 11, Paulo vai dizer que a cruz, ela vai trazer uma outra influência sobre nós. É uma das coisas que muitas vezes as pessoas não querem se comprometer, porque elas não querem sofrer. Paulo está dizendo aí no verso 11, fazendo um contraste. Ele está fazendo um contraste assim, os falsos mestres que estão aí com vocês, eles querem evitar falar da cruz de Cristo, porque eles sabem que pregar a cruz de Cristo é uma mensagem impopular, é uma mensagem que não exalta o ego humano. Porque quando nós pregamos a cruz de Cristo, diante da mensagem da cruz de Cristo está uma verdade que as pessoas não gostam muito de ouvir, que elas são más, que o coração delas é mau, que elas não são boazinhas, coisa nenhuma, que o coração delas é perverso,
e que elas não têm poder por si mesmas para se salvarem, que elas precisam de um Salvador. As pessoas não gostam muito de ouvir isso. As pessoas não gostam de ouvir que no coração delas há inveja, há orgulho, há falsidade, a hipocrisia e tantos outros pecados que a Bíblia diz que derivam do nosso próprio coração. Então pregar a cruz vai fazer com que muitas vezes nós sejamos odiados, perseguidos, até no âmbito familiar. Quando nós somos fiéis a Deus e pregamos o Evangelho, as pessoas não gostam de ouvir aquilo que nós temos a dizer. O Senhor Jesus disse isso em Mateus 10, que muitas vezes os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, as noras, os cunhados, eles vão se levantar contra nós porque nós pregamos o Evangelho. E eles vão se rebelar contra nós, contra o mensageiro, porque eles vão odiar aquela mensagem. Então perceba, Paulo está fazendo um contraste. Os falsos mestres que estão aí nessa igreja, Gálatas, eles não querem pregar a cruz de Cristo, não. Sabe por quê? Porque quem prega que o homem é pecador não fica popular, não fica famoso, não recebe honra. Muitas vezes ele não ganha seguidor na internet. Vai olhar os canais de YouTube que tem mais seguidores. É dos hereges, é dos coachings, é dos pregadores populares que não falam de pecado, que não pregam a cruz de Cristo. Eles usam Jesus para falar assim, Jesus, ele vai potencializar as coisas boas que você tem na sua vida. Você é um homem bom, uma mulher boa, valorosa, vai ficar melhor ainda. Ninguém quer falar que as pessoas são pecadoras, que a cruz de Jesus expõe essa verdade. Então Paulo está dizendo para eles, assim, esses caras que estão aí nessa igreja, eles são coachings. Eles são esses teólogos aí da modernidade. Eles querem se vangloriar em vocês. Eles querem se aproveitar de vocês. Eles não querem pregar a mensagem do Evangelho, não. Porque eles sabem que se eles pregarem o Evangelho, eles serão perseguidos. E Paulo foi perseguido. Se você olhar, por exemplo, o livro de Atos, você vai ver diversos momentos em que Paulo foi perseguido. Mas veja, Paulo fala aí no capítulo 5, verso 11, do escândalo da cruz. Agora, olha o capítulo 6, verso 12. Ele fala assim, todos os que querem ostentar na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que é mais fácil falar para as pessoas? Olha, para você ser salvo, você só precisa se circuncidar. Só depende de você, isso. Olha, para você ser salvo, você só precisa cumprir esses requisitos. Não, Paulo não falava essas coisas. Paulo chegava como um profeta de Deus e falava assim, nenhum de vocês pode ser salvos. Vocês são pecadores, caídos, destituídos da graça de Deus. Eu tenho uma má notícia para vocês, ouvintes. Paulo chegava assim nos lugares. A ira de Deus está sobre vocês. Vocês pecaram. Mas junto com a má notícia, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é de que Jesus Cristo morreu para perdoar pecados. Creiam nele. Creiam nele. Então Paulo dava uma notícia ruim e ele dava em seguida uma notícia boa. Então perceba, Paulo está dizendo, esses homens não querem fazer isso. Eles só querem dar notícia boa. Eles não querem dar notícia ruim. Eles não querem falar das verdades da cruz de Cristo. Então Paulo está fazendo um contraste. E ele está mostrando para nós que a cruz, ela vai muitas vezes trazer perseguição, quando nós formos fiéis e pregarmos o Evangelho. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, perseguido em Antioquia da Pisídia, foi perseguido em Icônio, foi apedrejado em Listra, foi perseguido em Filipos, foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia, foi perseguido em Coríntios, em Éfeso fizeram um tumulto e tentaram matá-lo. Conspiraram para matar ele em Atos 20, prenderam ele em Jerusalém, tentaram matar ele de novo, prenderam ele em Cesareia, ele sofreu um naufrágio e depois ficou preso em Roma, 2 anos. Isso é a trajetória de Paulo em Atos. Olha o triunfalismo aqui. Não, vem servir a Deus que vai dar tudo certo. Olha a vida de Paulo. Perseguição, por quê? Porque ele queria pregar o quê? A cruz de Cristo. Vai olhar os sermões de Paulo antes dessas perseguições. O que ele pregou lá? A cruz de Cristo.
Então veja, irmãos, a cruz muitas vezes vai trazer perseguição. As pessoas não vão gostar, mas eu volto e insisto no ponto anterior. O que nós devemos fazer? Pregar a palavra, manter-se fiel, pregando a palavra. A evidência de que nós somos mensageiros da cruz é que frequentemente, quando nós falamos a verdade do Evangelho, as pessoas não se sentem confortáveis, porque ela não exalta o ego humano, ela exalta a glória de Deus. Ela diminui, ela nos humilha. A cruz nos humilha, irmãos. A cruz nos humilha, ela tira tudo de nós e ela dá tudo a Deus. Ela dá tudo a Deus. Então, isso é uma coisa importante. Paulo vai falar mais duas coisas sobre a cruz. Ele fala no verso 24 do capítulo 5, que é no poder da cruz que nós crucificamos a nossa natureza que ainda está presente, e pelo poder do Espírito. A cruz de Jesus é o poder para que nós possamos lidar com a nossa velha natureza de maneira radical e santificar a nossa vida. Em sétimo lugar, no capítulo 6, no verso 14, Paulo vai praticamente encerrar sua carta dizendo: se ele tem alguma coisa para se gloriar, será apenas na cruz de Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo. Paulo está fazendo aqui um novo contraste com os falsos mestres. Está dizendo assim: olha, esses homens, eles querem a glória desse mundo. Eu, contudo, eu não tenho nada para me gloriar. Eu quero gloriar-me na cruz de Cristo. Ele não quer glória nenhuma, ele quer apenas que a cruz de Jesus seja conhecida. E olha que coisa interessante. Olhando para as Escrituras, não é isso que a Escritura nos adverte? Muitas vezes. Que as pessoas podem estar buscando a glória desse mundo, a glória do seu próprio nome, a glória numa carreira, a glória nos esportes, a glória da realização pessoal, a glória nas variadas áreas da nossa vida, do dinheiro, da saúde, dos relacionamentos e tantas outras coisas. Essa glória, como nós já falamos, ela é como uma palha que o vento dispersa e o fogo queima. Mas a glória que é prometida por meio do Evangelho, a verdadeira glória, aquela que não terá fim, aquela pela qual Jesus Cristo orou, para que nós possamos nos apegar a ela, em João 17, na sua oração sacerdotal, Ele está ensinando para nós que é essa glória que vale a pena, a glória de servir a Deus com a nossa vida. A cruz então, irmãos, ela nos ensina o que é a verdadeira humildade. A cruz nos influencia em os nossos valores, nas nossas prioridades, a manter os nossos olhos fixos na eternidade. A cruz nos influencia a estimarmos aquilo que é verdadeiramente importante, não sermos seduzidos e fascinados, apaixonados pelas coisas desse mundo. A cruz nos ensina isso. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, eu quero fazer um alerta e um convite. Muitos rejeitam deliberadamente a cruz de Cristo. Como nós já falamos, existem aqueles que odeiam a cruz. Você vai pregar e eles vão odiar. Eles vão menosprezar. Eles vão zombar. Eles vão odiar a pregação e muitas vezes o pregador. Mas a Bíblia diz que esses que rejeitam, eles serão condenados. Esses que se recusam a se submeter à cruz, porque fora dela não há salvação, Deus vai trazer juízo sobre eles. Mas Filipenses 3,18, Paulo diz que para nós rejeitarmos a cruz, nós não apenas precisamos odiar a cruz, nós podemos ser inimigos da cruz de uma outra maneira. Quando ele diz em Filipenses 3,18, que aqueles que buscam seus próprios interesses e glória, eles são chamados de inimigos da cruz. Porque a cruz, ela nos ensina o quê? A não vivermos para nós mesmos. Porque Cristo não viveu para si mesmo. Ele viveu para dar a sua vida em resgate por muitos. E Ele ensinou um modelo de como nós devemos viver através da maneira em como Ele viveu e morreu. Que Ele quer que todos nós sejamos como Ele. Servos. Que fazem aquilo, não que primeiramente é benefício para nós, mas que é benefício para os outros. Esse é o alerta. E eu convido a você, que se você ainda não creu
não recebeu Jesus, não recebeu a cruz, não olhou para ela da maneira como você deve olhar, faça isso nessa noite em oração. E o mesmo Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados, Ele é poderoso para nessa noite perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Mas para você que já é crente, para você que já recebeu a cruz de Cristo, eu quero fazer aqui uma constatação da influência da cruz de Cristo sobre nós. E quando eu falo aqui, você pensa em sua vida, se isso é uma verdade em seu coração, ou se você está frio nessas áreas, ou se você está se perdendo nessas áreas. Porque se a Bíblia enfatiza que nós somos a comunidade da cruz, de fato a cruz ela radicalmente alterou todos os nossos relacionamentos. Porque na cruz então nós aprendemos a perdoar todos os pecados. Nós aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem. Você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Alguém te ofendeu? Alguém te humilhou? Alguém fez algo de ruim para você? Alguém tratou você de maneira indevida? Você quer mais ofensa do que aquelas que você dá a Deus, através dos seus pecados, e mesmo assim Deus perdoa você? A cruz é para você meditar nela e aprender sobre ela, que não há ofensa que as pessoas cometam contra você, que não haja espaço para o perdão, e Cristo provou isso. Olhe para a cruz e seja curado. Olhe para a cruz e perdoe, porque na cruz nós vemos a expressão máxima do perdão de Deus, aleluia. Olhe para a cruz, ela ensina a você perdoar aqueles que te ofenderam, porque ela molda os nossos relacionamentos. A cruz nos ensina, nós vivemos em adoração contínua, nós cantamos, nos dedicamos e servimos a Deus. Através da cruz nós compreendemos a nós mesmos e damos a nós mesmos no serviço aos outros. Nós abrimos mãos de diversas coisas para se gastar pelos irmãos, para servir, pois foi isso que Cristo fez. Ele não foi servido, Ele serviu ao entregar a sua vida na cruz. Na cruz nós aprendemos, irmãos, não apenas a perdoar os nossos irmãos que fizeram mal contra nós, mas nós damos um passo a mais. Nós aprendemos a amar os nossos inimigos e pagar o mal com o bem, porque foi isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que Cristo amou os ímpios, que era você, que era eu, que éramos nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos fez seus amigos, reconciliados por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar por eles. Quando Cristo estava sendo crucificado, Ele orou pelos inimigos. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele salvou um dos ladrões que zombava dele, e após suas orações ele se converteu. Na cruz nós aprendemos a lidar com os sofrimentos dessa vida. Porque o autor de Hebreus vai dizer que Cristo suportou a cruz ao olhar para a alegria que lhe estava proposto após a cruz. Ele desprezou a vergonha e agora está sentado à destra do trono de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o caminho para a glória de Deus, ele começa em nós tomando a nossa cruz e o seguindo. Não pode haver glória, não pode haver céu, não pode haver salvação, se nós não nos identificarmos com a cruz, se nós não tomarmos a nossa cruz e seguir os passos de Jesus, imitá-lo e dedicar a nossa vida a isso. Portanto, uma última palavra eu digo a você: não negligencie a cruz, mas se volte para ela. Reconcilie-se com Deus. Peça a Deus para que Ele te atraia novamente com o poder da sua cruz, e que você se volte a interessar-se pelas coisas de Deus, que você volte a buscá-la em oração. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo uma vida fria, indiferente, longe da palavra, longe da oração? Muitos de nós inconstantes nos cultos, longe da comunhão.
O Senhor pode renovar você nessa noite. O Senhor pode restaurar você nessa noite. Basta você ir a Ele em oração. Eu não posso fazer nada por você. Nenhum dos que estão aqui pode fazer. Porque esse poder só pertence ao Espírito. Esse poder só pertence ao Espírito. O Senhor pode te visitar nessa noite e trazer um renovo sobre a sua vida. Pelo poder da cruz.